Olá, boa noite. Nós estamos fazendo aqui a transmissão da nossa 7ª aula do curso Mestres e Raios Cósmicos, e nós estamos hoje, assim, todas habilitadas, né, e envolvidas na luz violeta. Hoje é o dia de a gente falar sobre a chama violeta, sobre o Mestre Saint-Germain, sobre o 7º raio, sobre a Mestra Pórtia, que em algumas literaturas vocês vão ver como Pórcia, né? E sobre essa chama especial, esse raio especial, que é a chama da liberdade, tem a ver com ascensão, tem a ver com liberdade cerimonial, ritmo, alquimia, transmutação, transformação. Então, imagine-se já nesse momento envolvida numa grande labareda, numa grande luz violeta. Você pode ver como uma esfera de luz ou como uma grande chama, e assim, desde os seus pés e passando por cada célula do seu corpo, ok? Então, vá imaginando cada célula do seu corpo, cada mini partícula, como um sol violeta, como luz violeta, e que essa célula, essa partícula, ela vai explodindo em pequenos sóis e vai iluminando tudo ao seu redor. Você pode pedir nesse momento que a gente está aqui junto, e a qualquer momento do seu dia que você quiser, você pode envolver o que você deseja envolver em chama violeta. Por exemplo, questões pessoais, questões do trabalho, questões de relacionamento, questões da sua própria ascensão, da queima do karma. A luz violeta, ela é uma dádiva, ela é uma bênção que foi concedida a nós pelo mestre Saint-Germain, que é o mestre é o Chohan do 7º raio e é o hierarca da Era de Aquário. Então, a gente está hoje envolvida com esse mestre maravilhoso, que ele também é chamado deixa eu me lembrar, como se ele fosse assim, o santo da liberdade, né? Justamente por ele nos libertar, possibilitar à humanidade a libertação do karma através do uso da chama violeta e de tudo mais que ele ensina. Então, ele é considerado hierarca da liberdade. A mestra Pórcia, ou Pórtia, é considerada a deusa da justiça e a deusa da liberdade também, e eles são chamas gêmeas, eles trabalham juntos com assim, grandiosas legiões de anjos, de seres de luz comandadas pelo arcanjo Zadkiel, que é o arcanjo da chama violeta, e da Santa Ametista, ou da Leira Ametista, que é o complemento divino do arcanjo Zadkiel, ou poderemos também chamar da sua chama gêmea. Nós temos também os Elohim, que são seres magnânimos, magníficos, imensos, né? Construtores, ajudando a construir universos. Eles, no caso da chama violeta do raio violeta do 7º raio, esses seres são Arcturus e Vitória, que são grandiosos seres que nos ajudam e que irradiam essa chama violeta por todo o planeta Terra e todo o universo. Então, esse é o assunto de hoje, e eu gostaria de começar falando sobre a chama, especificamente, como nós vamos usá-la, de que maneira ela nos beneficia, mesmo que esse seja um assunto bastante comum nos círculos, né, espirituais, entre as 7 chamas da fraternidade branca, 7 chamas exteriorizadas, porque nós temos as 5 chamas sutis, mas que ainda estão assim, encaminhando devagarinho para vir até nós esse conhecimento. Dentre as 7 chamas principais, os 7 raios, a chama violeta é uma das mais usadas, talvez não é a mais usada nesse momento, porque ela está conectada, né, sendo patrocinada pelo mestre Saint-Germain, e esse mestre Saint-Germain, ou Saint-Germain, ele
distribui, né, junto com os anjos, arcanjos, seres, distribui essa chama e deixa que essa consciência da chama violeta nos circunde. É só você perceber, olha para o seu lado, veja como que era 10 anos, 20 anos atrás e como é hoje, como a cor violeta, lilás, matizes do lilás, matizes do violeta, do púrpura, inundou, né? Todos os setores, de tintas para casa, moda, esmalte, a ametista, né, se tornou algo muito forte, todo mundo usando e buscando, porque realmente essas energias ajudam a transformar, transmutar, modificar. Quando a gente fala transformar, é algo que transforma de fora para dentro. Quando a gente fala transmutar, é o que temos dentro que vai transmutar, né, e trocarmos com o ambiente externo. Tá? Então, de dentro para fora, transmutar, de fora para dentro, transformar. E vamos lá, então, vou compartilhar aqui com vocês. Então, a gente vai falar aqui dos nossos mestres queridos. Essa imagem está trazendo para a gente os 6 principais integrantes do raio violeta. Então, aqui a gente pode ver os Elohim, Arcturus e Vitória. Aqui, o arcanjo Zadkiel, a arcanja Arqueia, Ametista, ou Santa Ametista, ou Leire Ametista. Vocês vão ver todos esses nomes, né, assim, mencionando a ela, né? Mestre Saint-Germain e aqui é a Porte. Então, esse é um desenho que eu encontrei, uma pintura que eu achei interessante, traz de uma forma mais moderna todos esses integrantes. Aqui essa pintura é daquela pessoa que eu já mencionei algumas vezes, que é o Marius Michael George, que é um artista visionário que pinta arte, né, diferenciada, e ele mostrando aqui o Chorran do 7º raio, o Mestre Saint-Germain. Essa aqui eu trouxe justamente porque tem matizes da chama violeta. Então, mesmo numa flor de lótus, em arte abstrata, aqui um pouco mais para o púrpura, para o rosa, e a chama violeta. Essa pintura, vocês vão encontrar uma artista chamada Glenys Byrne, que eu acho que eu trouxe aqui para vocês. A Glenys Byrne, deixa eu ver se ela está por aqui. Está aqui. Desculpa. Ela pinta maravilhosamente. Ela tem um perfil no site Fine Art America. Lá vocês vão encontrar os arcanjos, quase todos ela já pintou. E essa pintura aqui é do Mestre Saint-Germain em cima, acima do Monte Shasta. Aqui é com a Lady Portia, que está bem... eu tirei, né, do site, então não está assim tão com boa resolução, mas eu acho magnífica as pinturas dela. Vejam aqui esse painel. Anjos, arcanjos, devas, seres de luz, mestres ascensos, ela pinta lindamente. Tá? Então, se vocês quiserem procurar, só é Glenys com 2 S, Byrne. Sempre é bom ter, às vezes, um protetor de tela com uma pintura dessa que traz coisas boas para a gente, né? Aqui é uma pintura da Portia com o Mestre Saint-Germain. Aqui é uma pintura mais à moda antiga, eu gosto bastante dessa pintura, acho linda. Aqui é a Lady Portia. E aí? Então, daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Vamos voltar aqui. Vou deixar essas imagens e a gente vai falar um pouquinho
da chama violeta especificamente, que ela é considerada, ela faz uma alquimia espiritual na gente. A chama violeta é uma alquimia espiritual, ela pode beneficiar todos os aspectos da nossa vida, ela é uma lembrança da perfeição que deve existir em tudo. Então, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, nós podemos colocar a chama violeta. Ela é o maior presente que nós recebemos nesse novo milênio. Nós recebemos do hierarca da Era de Aquário, do Mestre Saint-Germain, e é um presente mais transformador. Então, assim, você quer dar um presente para alguém, essa pessoa está distante, envia a chama violeta para essa pessoa. Se você sabe de alguém que está em sofrimento, envia a chama violeta para essa pessoa, porque quando você pensa e você começa a enviar um monte de anjos, seres de luz, consciências que a gente não tem muita ideia, né? Elas começam a fazer assim, é como se elas começam, a chama violeta começasse a circular, assim, a gente está falando aqui, ela está circulando aqui em volta e a gente pode enviar para todos os lugares, tá? Então, ela é um fogo, mas ela é um fogo que não queima, é um fogo frio. E, assim, frio, um toque gostoso, assim, né? Não é um fogo quente, assim. Então, ela transforma, eu já usei de várias maneiras e posso dizer para vocês que sou muito grata à chama violeta em vários momentos da minha vida. E eu assim, passo, às vezes, eu tenho alguns PDFs com alguns decretos da chama violeta e eu envio para os meus clientes e a maioria usa e gosta e me dá um retorno, feedback positivo, tá? Então, a gente não deve usar apenas a chama violeta, mas, sem dúvida, nesse momento do planeta, ela é a principal. Mas vocês agora já conhecem todas as chamas, então vocês podem usar conforme a necessidade, a azul, a dourada, amarelo dourada, a rosa, veja, e a violeta, até a violeta. Então, ela tem um poder de afetar nossas vidas, porque ela é uma luz de alta frequência, que abrange esferas espirituais. É uma luz espiritual muito vibrante, um fogo que transmuta a energia do estado atual que a gente está para o estado mais elevado. Essa chama, ela é um fogo secreto, que é o fogo da alquimia, o fogo espiritual da alquimia. E não existe nada nesse mundo que se compare à capacidade que tem a chama violeta de promover mudanças. Quando a chama violeta entra em cena, ela traz o quê? Porque uma das palavras-chave do raio violeta é a ordem, o ritmo. Então, ela traz paz, ela estabelece um ritmo para essa entrada da paz, entrada da ordem. Ela restaura a nossa vitalidade, ela restabelece o fluxo de energia em nossas vidas. Ela também inspira a criatividade. Então, vamos, se você está num dia lá querendo escrever alguma coisa, ou querendo pintar, ou achando que está fazendo sempre a mesma coisa, não vem novas ideias, você pode chamar a chama violeta, que ela vai inspirar a criatividade para você. Ela revigora, ela nos eleva, ela pode curar problemas emocionais e mesmo físicos. Claro que aí ninguém vai deixar de ir ao médico, ninguém vai deixar de ir ao terapeuta, né? Mas ela pode ajudar nos processos de cura. Ela pode melhorar os relacionamentos e ela, de alguma forma, ela atua de forma tão inteligente, com graça e com delicadeza até, e ela pode ajudar a melhorar os nossos relacionamentos, trazer de que maneira que eles fiquem mais fáceis. A chama violeta também nos ajuda a satisfazer os nossos desejos, criar, cocriar, né? Então, a gente tem uma ideia, tem uma vontade, tem um desejo, você pode usar a chama violeta para ficar mais fácil as suas manifestações. Por quê? Acontece tudo isso porque ela contém as energias de misericórdia, de perdão. A alegria é um atributo da chama violeta, que é muito importante, e liberdade. Então, quando a gente começa a trabalhar, né, com a chama, vou usar essa palavra, mas a gente pode dizer trabalhar alegremente, a gente não precisa
fazer com que nada seja difícil, né? Então, ela pode trazer tudo isso para a sua vida. Então, você pode acessar essa chama violeta a qualquer momento, em qualquer lugar. Você pode estar quietinha lá em algum lugar, na sala de espera do seu terapeuta, do seu médico, porque você foi num café e ficou esperando alguém, você pode usar, né? Ou na sua casa, ao acordar, ao dormir, durante o dia. Você pode usar através de orações, de mantras e visualizações. A visualização é muito importante que você sinta. É tudo aquilo que você está visualizando. Não importa o que você esteja fazendo, qualquer que seja a sua meta, seja na área de empreendimento, seja você querer formar uma família, seja você ter um serviço que você queira oferecer para a sua comunidade, seja nos esportes, seja numa prática espiritual, qualquer que seja, né? A chama violeta tem o poder de transformar sua vida sempre para melhor. E, embora a maioria de nós, a maioria das pessoas não conheça a chama violeta, pessoas no mundo inteiro, assim como eu citei os meus clientes, né? E muitos dos meus alunos também, porque eu já dei aula sobre chama, sobre a fraternidade, já dei aula presencial também antes das aulas online. Então, pessoas no mundo inteiro estão sentindo uma nova luz de liberdade e essa energia de mudança que é promovida pela chama. Então, essa chama violeta também está trazendo inovações no mundo, porque lembremos que a chama violeta, o raio violeta é regido por Urano, Saturno e Urano, porque Saturno é o corregente de Aquário e Urano é o regente. Mas Saturno também está lá, trazendo, ele sempre traz a estrutura. E Urano vai trazendo as inovações. E a chama violeta pode trazer muitos progressos por essa ligação com Urano. Ela pode ajudar a trazer progresso tecnológico, progresso científico e acelerar a nossa espiritualidade, fazer com que a gente acesse de maneira mais fácil, mais suave, mais fluida a nossa espiritualidade, porque todos somos seres espirituais, aquela frase clássica, né? Vivendo essa experiência humana. Mas a chama violeta pode trazer essa proximidade com esse mundo espiritual, como eu falei, de uma forma alegre, delicada, né? E então a gente tem, mais do que qualquer época, uma oportunidade de assim, usar a chama violeta também para a gente se libertar do passado e nós avançarmos para essa nova era de ouro, era de aquário, era de liberdade, de paz, de iluminação. A gente pode dizer que ela é o elemento que faltava para a nossa entrada tranquila nessa nova era. A gente está em transição, uma parte de nós, eu acho que já funciona na quinta dimensão, uma parte está no tridimensional, então a gente fica oscilando as frequências e é natural isso continuará creio que por muitos anos ainda, mas cada vez mais a gente adentrando essa nova consciência. A chama violeta também tem o poder de criar, de dissolver e de resolver problemas da nossa vida, do nosso tempo, porque ela tem uma ação alquímica de transmutação. Lembra que Mestre Saint-Germain é o mestre da alquimia, dentre outras coisas. E esse fogo que ele concedeu para a gente é o fogo do Espírito Santo que faz essa alquimia. Então, pessoas que costumam usar a chama violeta começam a descobrir um poder maior interior e, às vezes, até um caminho mais fluido para o autoconhecimento. Então, a gente vai pensar agora que quando nós pensamos nas muitas eras que se passaram antes da eletricidade ser controlada e antes de Einstein nos trazer a fórmula dele que ele trouxe, né? Podemos dizer que aqueles eram tempos não iluminados. E hoje, já há algum tempinho, né? A gente vem vivendo novas descobertas, vem vivendo a aceleração da tecnologia, também uma descoberta, essa coisa do resgate também de práticas importantes que a gente tinha deixado para trás, que toda essa questão do veganismo,
de você trazer práticas orgânicas, né, que é o natural, ter ecovilas, né, comunidades, tudo isso faz parte da nossa evolução. Existem forças espirituais dentro de nós, dentro de cada célula, cada átomo, e dentro do fogo do nosso coração, que a gente já estudou sobre a chama trina, sobre o fogo do nosso coração. E quando nós descobrimos essas forças, nós vamos desbloqueando o nosso potencial mais elevado. O dom da chama violeta é a chave para essa transformação. Ela, na verdade, ela é uma espécie de um agente universal da mudança que liberta. Ó, veja só, isso é bacana. A chama violeta é um agente universal da mudança que liberta o poder ilimitado que existe dentro de cada um, que existe dentro de você, que existe dentro de cada um. Então, à medida que a gente vai explorando a maneira como a luz e o fogo da chama violeta podem fazer todas essas coisas maravilhosas, os mistérios vão sendo revelados. Então, Isaac Newton, que foi um grande físico e matemático que todo mundo conhece, do século XVII, ele observou que a luz branca se decompõe nas 7 cores do arco-íris, ou seja, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Se nós pegarmos um prisma, isso é bem fácil da gente fazer essa experiência, e mesmo muitas vezes entra por nossas janelas, né? Essa irradiação dessas cores, né? Se a gente pegar um prisma e colocar no peitoril ensolarado de alguma janela e direcionarmos a luz refratada para uma parede ou para o teto, nós vamos ver a decomposição da luz branca que está entrando no prisma nas cores primárias e secundárias e vai surgir um arco-íris vibrante. Às vezes, isso naturalmente entra na sua janela, bate numa parte de um vidro lá e acontece essa refração e você vê as cores do arco-íris. Então, a cor de frequência mais elevada que pode ser visto no arco-íris é o violeta. E quando a gente vê belos arco-íris, né, que às vezes surgem num temporal, a gente observa que o violeta se une com o fundo do céu para o infinito, né? E assim, muito mais do que vai além do arco-íris, muito mais do que os nossos olhos conseguem ver. Então, isso é verdade. Só você vê um arco-íris lindo, você vai ver que no violeta ele vai unindo com aquele céu e o infinito. O violeta se dissolve e se transforma em um raio violeta de frequência muito maior, formando uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Para os antigos místicos e alquimistas, essa cor de transição era um fenômeno espiritual e não apenas físico. Então, a luz visível, a luz que a gente vê, é apenas uma minúscula porção de um espectro eletromagnético de frequências ou comprimentos de onda variáveis, que incluem as ondas de rádio, as micro-ondas, a radiação infravermelha, a luz visível, os ultravioletas, os raios ultravioletas, os raios X e os raios gama. Então, a luz violeta tem o menor comprimento de onda e a maior frequência de luz visível. Então, a cor violeta nos arco-íris, apresentado a nós pela Mãe Natureza, né, é uma luz violeta de alta frequência que pode ser considerado um ponto de transição entre o visível e o invisível, entre o plano físico e o plano espiritual. A Helena Blavatsky, que nós já falamos aqui, né, a fundadora da teosofia, a fantástica, maravilhosa, excepcional médium e, enfim, que manifestava incríveis fenômenos, mas, além de tudo, uma escritora maravilhosa, uma pesquisadora esotérica, né, do século XIX, descreveu a luz como um conjunto de 7 cores ou raios, cada um deles com atributos ou qualidades específicas. Cada um desses 7 raios é uma luz espiritual concentrada que promove uma ação específica em nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, e a chama violeta deriva do aspecto da luz que chamamos de raio violeta. Nós já estudamos o raio azul, até agora o raio violeta. Então,
a Blavatsky, que trouxe essa sabedoria, através do contato com os mestres, ela trouxe essa sabedoria, esse conhecimento para nós, essas 7 qualidades de luz, né? Com atributos e qualidades específicas. Então, essa chama tem a capacidade muito singular de transformar a energia à sua volta. Ela transforma a energia negativa em positiva. Ela é, na verdade, essa chama, ela é a mais próxima em ação vibratória dos elementos químicos e compostos diversos em nosso universo físico. Então, por isso, ela tem maior capacidade de interpenetrar e transformar a matéria. Não importa que essa matéria seja nós, uma árvore, uma montanha, uma flor, uma pedra, né? O corpo, a alma, cada átomo, cada partícula e cada molécula do espírito e da matéria tem sua vibração específica, sua nota-chave única. Então, é só uma questão de vibração, né? A matéria é luz concentrada, né? Posso fazer essa analogia, talvez esteja totalmente errada pela física, mas assim, a matéria é a luz que vibra e está concentrada numa velocidade menor que a gente consegue pegar e ver. A luz é matéria que está numa velocidade muito grande que a gente não consegue pegar, e a gente consegue ver um pouco, mas ela não chega a densificar para nós. Então, seria assim, a matéria é luz concentrada, desculpa, a matéria é luz concentrada e a luz é matéria radiante. Mas são todos espectros, né? E aí, a cor violeta, ela consegue entrar no que está mais radiante, que é mais espírito, ou mais não imaterial, e no que está mais denso. Então, ela consegue penetrar em tudo, tá? Então, o que acontece? Quando a chama violeta toca em alguma coisa, ela automaticamente entoa a nota dessa substância, seja uma substância mais espiritual, mais material, né? Se adequa, né, à própria harmonia interior dessa substância e retoma a frequência perfeita. É por isso que a chama violeta entra em contato com a substância densa, que seria essa matéria mais densa, ou com a energia negativa da matéria física e transforma em energia positiva e permite que ela volte a fluir. Então, assim, para resumir, né, a gente pode pensar a chama violeta como uma bênção magnética, porque ela também tem o magnetismo, né, elétrica magnética, que faz as coisas fluírem, que tira a estagnação, tá? Então, áreas estagnadas da nossa vida, ou da vida de pessoas, nós podemos abençoar com a chama violeta, mas ela pode ser usada para tudo. Então, é isso, voltar a fluir livremente. Chama, sétimo raio, o raio da liberdade, né? Essa energia vital que ela promove, que a gente chama de Qi, né? Que os chineses chamam de Qi, ou que a gente chama de prana, né? Flui livremente dos nossos corpos quando atua a chama violeta. Eu não sei se aqui a gente tem algum curador prânico, terapeuta prânico, mas o mestre Showa Kokusui, que ele organizou toda essa ciência, né, da cura prânica, uma arte de curar, que hoje chama-se terapia prânica, ele teve que tirar o termo cura na época E a gente aprende, quando a gente faz a cura prânica avançada, a gente usa cores, né? E a chama violeta, ele sempre falava, usa para destruir aquilo que está. Então, a gente limpava com a verde, eu já falei isso para vocês, mas vou repetir aqui a sequência. A gente fazia a limpeza com a verde, que é uma cor que a gente sabe que é de cura higienizadora, né? Focalizava com a azul, que a azul tem o poder de focalizar também o problema e destruir aquele problema ou transmutava com a cor lilás. Tá? E também eu já falei para vocês do violeta elétrico, né? Que ele falava que quando a gente não sabia de que maneira a gente ia chegar naquele ponto para ajudar a pessoa a promover a cura, a gente usava o violeta elétrico, que ele era uma energia o violeta elétrico a gente pode
correlacionar com a chama violeta, que ela era uma energia tão inteligente que entrava e ia no lugar que era o lugar que precisava ser curado, né? Então, fica aí uma dica para quem quiser saber mais, né? Tem muitos curadores prânicos, tem terapeutas prânicos, muitos cursos de terapia prânica. Hoje eu já usei bastante, hoje eu já não utilizo mais como profissão, digamos assim, né, como curadora prânica, mas é muito interessante tudo que vem no curso em termos de abertura espiritual, mental e etc. Então, quando a gente acumula alguma negatividade, a gente vai se tornando menos saudável, né? A menos que a gente faça alguma transformação. A gente resolve também fazer transformação através da alimentação, através do exercício físico, que também é muitíssimo válido e muito importante. A energia negativa pode se manifestar de várias formas, né? Desde doenças, contratempos, até padrões de hábitos que ficam muito arraigados na gente, que nos impedem de a gente evoluir, né? Então, isso pode vir que a gente está preso numa malha, às vezes, de pensamentos, de formas de pensamento, que a gente vai criando elementais que são alimentados pelas nossas próprias energias mais densas ou negativas e que faz a gente ficar naquele padrão, que aí a gente pode ser alimentado por frustração, por raiva, por medo, ou de traumas que a gente tenha desde pequenininho, ou de vidas passadas, né? Ou de a gente estar ligado a uma pessoa que é muito opressora, e tudo isso vai deixando a gente mais para baixo. E a chama violeta vai e trabalha em níveis espirituais, permeando cada célula e átomo do seu corpo, da sua mente, das emoções, das lembranças, né? E ela vai entrando devagar, ela vai atuando, começa a atuar na superfície, e depois ela vai entrando mais profundamente, cada vez mais profundamente, e tirando aquilo que está arraigado. Ela pode penetrar em lugares secretos da nossa mente, da nossa memória, a gente chama os porões do inconsciente, né? E tudo aquilo que fica na nossa área psi, mas inconsciente mesmo, eu não temos psicólogos aí no nosso curso que poderiam explicar melhor, né? Mas é isso, ela entra no subconsciente e no inconsciente e varre, né? Ela limpa aquela sujeira, aquela poeira, aqueles resíduos que estão, às vezes, há séculos, e ela vai restaurando naturalmente a luz de dentro. Então, vamos voltar, assim, voltando, ela é um fogo espiritual, né? Então, você pode pedir para a chama violeta entrar em sua vida e assim, colocar esse fogo espiritual, essa chama eterna, que aparece em muitas tradições na sua vida, no seu dia a dia. Zaratustra testemunhou a criação de todas as coisas a partir de um fogo único, consta nas escrituras, né? Envolto em uma chama de fogo, o anjo do Senhor apareceu a Moisés. E por conta dessa chama flamejante, aconteceu o contato de Moisés com sua própria consciência superior. Com base nessa experiência, ele disse, o Zaratustra disse, né, aos filhos de Israel, o Senhor teu Deus é um fogo consumidor. O Zohar, que é uma importante obra da Cabala judaica, afirma que existe uma espécie de fogo que é mais forte do que os outros fogos, acima da luz branca. Então, a luz violeta, ela fica acima da luz branca. E abrangendo-a por completo, existe ainda outra luz, e é esta que simboliza a essência suprema. O cristianismo também faz referências semelhantes a esse fogo. Jesus disse, vim lançar fogo sobre a terra. Os místicos cristãos também mencionaram o fogo. O fogo espanhol de São João da Cruz foi transformado interiormente através da chama viva do amor. Esta é a atividade do Espírito Santo na alma, ele chamou essa chama viva. Esta é a atividade do Espírito Santo na alma, escreveu ele. Os atos interiores que ele gera acendem chamas, porque são atos de amor inflamado. Então, essa chama viva vai ativando outras chamas dentro da gente.
Então, concluímos que, segundo o Saint-Germain, a chama violeta é o fogo do Espírito Santo. Assim, antes que seus segredos fossem revelados, houve indivíduos ao longo dos tempos que experimentaram essa chama. São João da Cruz, por exemplo, Zaratustra, por exemplo, tá? Moisés. Então, alguns santos e místicos observaram em suas biografias que quando eles alcançaram um determinado ponto em sua comunhão interior, sua comunhão com algo sagrado, né? Começaram a ver uma luz violeta e a experimentar o preenchimento do seu ser com o espírito durante momentos de meditação e de oração. Eu não sei se vocês costumam meditar, eu creio que sim. Quando a gente começa a meditar, depois de um tempo, quando a gente entra assim, no estado de meditação, a gente começa, às vezes, a ver assim, essa luz violeta, que parece que sai assim, da gente aqui. Assim. Essa experiência eu já tive várias vezes, mas assim, não é porque meditei horas, não, meditando assim, simplesmente sentando, meditando, e não é sempre, mas às vezes vem, a gente começa a... E eu já perguntei para outras pessoas, e outras pessoas também me disseram que começam a perceber essa luz. Tá? Então, hoje a gente está obtendo uma compreensão mais profunda do fogo espiritual, de como ele funciona. A chama violeta é fogo espiritual, invisível a olho nu e dotado de certas qualidades do espírito, por exemplo, uma alegria, uma exultação, uma alegria que a gente pode chamar de uma alegria que transcende, que borbulha, que, né, nos leva para um fogo efervescente. Então, muitas pessoas têm essa visão espiritual sob a forma de cores, que vão do anil escuro ao ametista brilhante até o violeta rosa. Tá? Então, a gente pode dizer que também aqui tem uma outra coisa que é importante, que é, além dos místicos espirituais e dos santos, outras pessoas ao longo da história perceberam essa gama de cores que vai do violeta até o roxo, que tem um significado singular. Os egípcios consideravam a ametista em tom de violeta profundo uma pedra calmante, curativa e até uma proteção divina contra o mal. Para comemorar a volta do Agamenon à Troia, a sua esposa desenrolou um tapete púrpura carmesim, né, reservado apenas para os deuses. Na Odisseia de Homero, foi cantada por bardos que se apresentavam envoltos em solenes e preciosos panos tecidos roxos. César também alegava que a valorizadíssima cor roxa era a cor do manto de Júpiter, o Deus Supremo. Se a gente pensar nisso, o arcanjo Zadkiel é o arcanjo que está conectado à esfera de Júpiter. Tá? Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que seja assim relevante, né? Que eu anotei tanta coisa. Bom, o que a gente faz, né? Então, tá bom, Rosana, você fala do chama violeta isso e aquilo, e daí, como é que eu faço, né? Na prática, como que a gente faz? Para conseguir a chama violeta, tudo que a gente precisa fazer é pedir, simplesmente pedir. Às vezes a gente acha que não, está ao alcance de todos nós, de qualquer pessoa, é só a gente pedir, tá? Então, a gente pode entoar mantras, né? A gente pode fazer os decretos, a gente pode visualizar a chama violeta, nós envoltos em chama violeta, a gente pode visualizar a nossa casa, o nosso ambiente, o consultório, o escritório, o computador, o carro, as roupas, porque ela limpa, ela eleva, né? Você pode também, claro, a gente vai fazer uso de todas as chamas, mas a chama violeta fica assim, como se fosse sempre que a gente quiser, né, a ação da chama violeta na vida, a gente pode pedir, fazer uma oração, como eu falei, entoar um mantra, ou também recitar um chamado rápido e claro, que são os fiates de luz. Então, a gente pode simplesmente falar, Senhor, Senhora, Deusa, Deus me ajude, né? Eu quero que a chama violeta aqui, agora, já, né? Usar o já, usar o agora, né?
pedir, quando a gente pede, a porta se abre. É verdade isso, né? Então, você pode usar um chamado simples, sincero, uma oração feita com seu coração, que não precisa ser aqueles decretos lá que já estão todos, digamos assim, testados, normatizados, né, que foram recebidos também espiritualmente. A ação dela é a forma mais completa também de nós alcançarmos a liberdade pessoal. Quanto mais a gente usar a chama violeta, mais livres nos tornamos. Ela é um júbilo transformador. Ok? E é tão bonito, né? Você pode também estar em algum lugar e e visualizando a chama nas outras pessoas. Não precisa, né, em você, nas outras pessoas envolvendo. Nesse momento, a gente, né, tem muito que envolver o Brasil mesmo. Então, isso aqui são pinturas, né, que tem tons violetas, tons púrpura, porque aqui, por exemplo, tem todas as chamas, né? Tem uma parte, tem a verde, a amarela, tem a violeta, tem um pouco de azul aqui, pegando umas obras. Essa aqui também tem matizes de várias, essa aqui tem matizes de várias chamas. Mais uma vez aí. Então, o sétimo raio, né, é uma chama divina. Deixa eu colocar aqui. Ela é a chama divina, né, do que é essa chama divina? Do raio violeta, da chama violeta, do fogo violeta, da transmutação, da liberdade, da justiça, da transformação, da diplomacia, do ritmo, da cerimônia e da alquimia. É bastante. Mas muitos estão aqui. Transmutação com transformação está interligado. A justiça com a liberdade também, né? A diplomacia com cerimonial também. A alquimia também está ligada à transmutação e à transformação. Então, assim, são segmentos que estão interligados, embora sejam vários. E se a gente pensar que a liberdade pode ser o resultado de uma transformação constante, transmutação, né? De a gente adquirir um ritmo também de fazer as coisas. E quais são os dons do raio violeta? Profecia e realização de milagres. Essa realização de milagres está muito conectada ao uso da chama violeta. Qual é o principal? Tem outros símbolos, tá? Mas o principal é a cruz de Malta. Às vezes a gente vê a cruz de Malta assim. Às vezes aqui no centro tem uma ametista em algumas pinturas. Nenhuma dessas pinturas estão muito boas, mas a cruz de Malta é um excelente protetor, gente. Então, no momento que você está vulnerável em algum lugar, coloca a cruz de Malta com fogo violeta em todas as suas janelas, em todas as suas portas, ou se você está viajando sozinho, ou se você está num momento mais vulnerável, ou se você está com algum medo, né? Joga a cruz de Malta, é super poderosa esse símbolo, tá? Quais são as cores, né? São várias cores. A principal, eu coloquei primeiro aqui, porque a principal é a violeta. E as pedras, a principal, a ametista, a segunda é a fluorita lilás. Então, dessas aqui, elas são muito parecidas, tá? A ametista, geralmente, ela é um pouco mais forte, o roxo, e essa aqui é a ametista, são essas aqui, essa aqui é a fluorita. Essa fluorita aqui está escura, mas nem sempre. Às vezes você vai ver uma pulseirinha de fluorita mais clarinha, um anel de fluorita mais clarinha. Ela é um pouquinho mais clarinha e mais opaca, mas ela tem muito, ela carrega muito fogo violeta também. Outras pedras, né? Diamante faz parte do raio violeta, água marinha faz parte do raio violeta, ametista e a fluorita lilás. Então, essa aqui é uma água marinha bruta, ametista, diamante, água marinha lapidada. Bonitas as cores, né? O raio violeta, ele cada raio está ligado, conectado a um chakra. O raio violeta está ligado ao chakra da alma. A regência é de Urano e Saturno. Lembremos que
para vocês que estudam astrologia ou para quem gosta de astrologia, né? Nós temos o Sol, aí nós temos os planetas pessoais, né? Nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, nós temos Marte, e aí nós temos um cinturão de asteroides, que nós temos Saturno, Urano, e aí nós temos esse Saturno e esse Urano. O Saturno é o último da estrutura, ele tem uma estrutura que segura todo o resto do sistema solar. E é Urano que traz a libertação dos padrões que Saturno traz para a gente, que Saturno imprime, que Saturno estrutura. Então, é Urano que faz essa libertação. Então, o raio violeta, ele tem os dois, porque ele é ligado ao aquário, então ele tem a estrutura. Então, você veja bem, ele tem o cerimonial, ele tem um ritmo, ele tem a diplomacia, que não é Saturno exatamente, mas tem uma estrutura, né? E aí ele tem os outros atributos que são atributos de Urano, como a transmutação, a transformação. Então, a gente tem que ter os dois, porque a gente tem que transitar do tridimensional, onde está mais ligado a Saturno, para as próximas dimensões, que quem ajuda a gente não é aula de astrologia aqui, Quiron tem uma chave nesse processo, mas é muito de Urano, tá? Aqui os lindos, né, Chorrans. O retiro de Saint-Germain é na Transilvânia, no sopé das montanhas dos Cárpatos, que fica na Romênia, né? A Transilvânia que fica na Romênia. E em Jackson Peak, no Wyoming, nos Estados Unidos, onde existe o grande templo, um templo maravilhoso da chama violeta. Dos arcanjos, né? É a arqueia ametista, não consegui imagens muito adequadas, né? Mas, enfim, trouxe para vocês alguma coisa. Arqueia ametista e arcanjo Zadkiel, o retiro deles fica acima da ilha de Cuba. E nós temos também o Elohim Arcturus e Vitória, que o retiro fica próximo a Luanda, Angola, África, tá? E agora, vou deixar aqui. Falar um pouquinho para vocês do Saint-Germain primeiro, né? Que é o Chorran do 7º raio, hierarca da era de Aquário. Ele atua juntamente com a sua chama gêmea, ou sua alma gêmea, que é a mestra Essência Pórtia, que é a deusa da justiça e também a hierarca da era de Aquário. Ele é o patrocinador da chama da liberdade, enquanto Pórcia patrocina a chama da justiça. Então, os dois trabalham juntos. Então, a cada ciclo de 2000 anos, relaciona-se a um raio específico. Jesus, ou Lord Sananda, foi o Chorran do 6º raio, e ele ocupou o cargo de hierarca durante os últimos 2000 anos antes de Saint-Germain, que em 1º de maio de 1954, Saint-Germain e Pórcia foram coroados diretores do ciclo do 7º raio, que é esse que a gente está em transição. Então, liberdade e justiça são o yin e o yang do 7º raio de Aquário, e, juntamente com a misericórdia divina, eles são os fundamentos para os demais atributos de Deus que devem se manifestar nessa 7ª dispensação, ou seja, nesse 7º raio, né? Durante esses 2000 anos que a gente estará sob a era de Aquário.
Então, Saint-Germain e Portia transmitem a dispensação para a 7ª era e para o 7º raio, que é o raio violeta da liberdade, da justiça, da alquimia, do ritmo, da misericórdia e dos cerimoniais em termos de rituais sagrados, uma nova onda que a gente está recebendo e vivendo, uma nova civilização, uma nova energia. Como Chohan, do 7º raio, Saint-Germain também inicia as almas na ciência e na transmutação com a chama violeta. Então, a gente pode pedir para ir para o templo da chama violeta e ser amparada, guiada pelo mestre Saint-Germain. Ele é o 7º anjo profetizado no livro do Apocalipse, que vem patrocinar a conclusão do mistério de Deus, como anunciou aos profetas. Saint-Germain disse: sou um ser ascenso, mas nem sempre foi assim. Não uma ou duas vezes, mas em muitas encarnações caminhei pela Terra como a gente faz agora, e fiquei confinado à estrutura mortal e às limitações da existência dimensional. Estive na Lemúria e na Atlântica, vi civilizações erguerem-se e caírem, vi consciências oscilarem quando a humanidade passava dos ciclos das eras de ouro para os das sociedades primitivas. Vi a humanidade fazer escolhas erradas e desperdiçar a energia de centenas de milhares de anos de avanços científicos, o que ocorria na Lemúria e na Atlântida, né? E até mesmo de graus de consciência cósmica que transcende o que membros das religiões mais evoluídas já alcançaram. Então, ele considerou, né, as opções e fez escolhas, né, a cada encarnação, e com as escolhas corretas, homens e mulheres estabelecem a sua posição nas hierarquias divinas, né? Quando ele escolheu ser livre na magnificente vontade de Deus, ele se libertou do ciclo mortal das encarnações e de justificativas de uma existência separada do Uno. Ele conquistou a liberdade com aquela chama violeta, a nota-chave do ciclo de Aquário registrada pelos antigos alquimistas, o elixir púrpura que os santos carregam. Então, ele passou por tudo e, através do uso da chama, e claro, né, de escolhas, né, em cada encarnação, ele foi conquistando a libertação. Então, ele diz assim: eu sou Saint-Germain e venho para reivindicar as vossas almas e as chamas do vosso coração para a vitória da era de Aquário. Eu estabeleci o padrão para a iniciação de vossa alma, estou na senda da liberdade, trilhai esta senda e ali me encontrareis. Serei o vosso instrutor, se me aceitardes. Ele é conhecido, Saint-Germain, como um diplomata que expressa as qualidades divinas da dignidade, da graça, da cortesia, do equilíbrio e de um verdadeiro estadista, por intermédio de todos que invocarem o 7º raio. Ele é um membro da casa de Rákóczi, fundada pelo grande diretor divino, em cuja mansão na Transilvânia a chama violeta da liberdade está entronizada. Esse termo entronizado, ou seja, está lá, né? Está instalada lá. Mais de 50 mil anos atrás, Saint-Germain foi o governante de uma civilização de ouro em um país fértil situado onde hoje se encontra o deserto do Saara. Uma das vidas dele, né? Há 13 mil anos, ele foi um sumo sacerdote do Templo da Chama Violeta no continente da Atlântida, e Saint-Germain, pelas suas invocações e pelo seu corpo causal, sustentou um pilar de fogo, uma fonte verdadeira da cantante chama violeta que magnetizava as pessoas que vinham de longe para serem libertadas. E isso antes o acesso não era assim tão fácil. E hoje está para todos nós, tá? Isso que é importante a gente ficar aqui, falar aqui. Então, em encarnações seguintes, Saint-Germain e seus seguidores, sob orientação do grande diretor divino, redescobriram a chama e continuaram a proteger o santuário. Mais tarde, o grande diretor divino, que eu já mostrei para vocês numa das aulas, auxiliado pelo seu discípulo, estabeleceu um retiro no local onde a chama se encontrava e fundou essa casa, essa mansão Rákóczi, uma casa real da Hungria.
No século XI, Saint-Germain encarnou como profeta Samuel, que foi um líder religioso proeminente, né? E atuou como o último juiz de Israel e o primeiro dos seus profetas. Samuel foi mensageiro da libertação divina da semente de Abrão da escravidão dos sacerdotes corruptos. Ele é tradicionalmente nomeado, ao lado de Moisés, como um grande intercessor. Então, Saint-Germain teve várias vidas. Ele foi Santo Albano também, ele foi José, pai de Jesus. Ele teve diversas vidas. Ele foi Roger Bacon entre 1220 e 1292, um filósofo, monge franciscano, reformador da educação e cientista. Bacon promoveu o método experimental, declarou que acreditava que o mundo era redondo, criticou severamente os eruditos e cientistas da época pela visão estreita. Em algumas tradições, daí também cita Saint-Germain como Santo Albano, não, Santo Albano é citado sempre, desculpe-me, como Merlin, tá? Mas vamos falar um pouquinho de São José. Ele também encarnou como São José, pai de Jesus, esposo de Maria. Existem poucas referências a ele no Novo Testamento. A Bíblia remonta a sua linhagem até Davi. Relata também que quando o anjo do Senhor o avisou em sonho que Herodes planejava matar Jesus, ele fugiu com a família para o Egito. O retorno deles ocorreu somente após a morte de Herodes. Acredita-se que José tenha sido carpinteiro e que faleceu antes de Jesus iniciar o seu ministério público. A Igreja Católica reverencia São José como patrono da Igreja Universal e sua festa é celebrada 19 de março. No século III, ele foi Santo Albano, primeiro mártir britânico. Albano viveu na Inglaterra durante a perseguição aos cristãos, no reinado do imperador romano Diocleciano. E ele foi considerado foi açoitado, condenado à morte, e, enfim, devido a diversas atos que ele teve durante a vida, ele foi considerado um santo. Tá? Nos planos internos, Saint-Germain também trabalhou como mestre instrutor dos neoplatônicos. E no século V, ele encarnou como Merlin, um alquimista, profeta e conselheiro da corte do rei Arthur. Numa terra dividida entre chefes belicosos e dilacerada pelos invasores saxões, Merlin liderou Arthur em 12 batalhas, que na verdade eram 12 iniciações que o Arthur precisava passar com a finalidade de unir o reino bretão. Merlin trabalhou ao lado do rei para estabelecer a sagrada Irmandade da Távola Redonda. Sob a direção de Merlin e Arthur, Camelot foi uma escola de mistérios na qual cavaleiros e damas buscavam o desenvolvimento interior nos mistérios do Santo Graal e uma senda de cristicidade pessoal. Então, tem outras vidas também, tá, gente? Ele também encarnou como Cristóvão Colombo entre 1451 e 1506, como descobridor da América, e tem mais algumas, mas a gente vai voltar aqui para a gente terminar com a nossa meditação, tá? Então, agora, se vocês têm esse tempo, quem está aqui comigo, mas também vocês podem fazer a qualquer momento essa meditação, ela vai ficar a partir do minuto, acho que 50, a gente está no minuto 56, mais ou menos. Então, vamos lá. Vamos fazer uma jornada ao Templo de Telos. Aqui, nossa meditação.
Agora é importante vocês irem respirando aos pouquinhos. Nós vamos fazer uma jornada nessa meditação. Tem um templo na cidade de Telos, né, que é aquela cidade intraterrena da civilização lemuriana que está em Monte Shasta. Tem um templo magnífico da chama violeta, e a gente vai para esse lugar com o mestre Saint Germain. Tá? Então, o que é importante fazer agora? Respirar um pouquinho, vou tomar aqui um pouquinho a minha água. Sempre que vocês puderem estar com água nas aulas, essa água sempre vai ser abençoada e vai ser fluidificada com a chama. Hoje nós vamos receber na água a chama violeta. Eu sempre trago aqui uma jarra, já deixo aqui. Eu vou tomando, mas eu deixo também que depois eu particiono essa água em várias garrafas, coloco um pouquinho e preencho com mais água, tá? Então, ela serve como uma muda, vamos colocar assim, né, de outras águas, né? Esqueci o termo. Então, você vai pedir agora, lembrar da cor violeta, da chama violeta, do mestre Saint Germain, da mestra Pórtia, né, do arcanjo Zadkiel, da arqueia ametista, dos Elohim, Arcturus e Vitória. Né? E vamos assim, vamos nos centrando no coração, relaxa seus ombros, sinta-se merecedora, né, assim, que você vai receber essa energia, que ela vai inundar a sua vida, com maravilhosas energias da presença divina. E aí você pode falar, eu vou falar a frase, e depois você pode repetir, tá? Aí com você mesma. Em nome do eu sou que eu sou, do Senhor Deus, deusa do meu ser, peço agora que cada célula, átomo e elétron do meu sistema de 4 corpos e todos os meus corpos sutis, todas as partes da vida, que eu sou em todas as dimensões e estados de consciência, sejam preenchidos com as maravilhosas e miraculosas energias da chama violeta do amor da liberdade. Eu vou repetir. Energias da chama violeta do amor da liberdade. Peço que seja preenchido continuamente. 24 horas por dia, em todos os dias da minha vida. E agora você vai receber, você vai respirar essa chama violeta, essas ondas de chama violeta que estão chegando até você. Enquanto você está sendo inundada com as energias da chama violeta, pense na sua intenção, determine a sua intenção de ir com Saint Germain, né? E com os anjos da chama violeta, com seres de luz, né? Numa jornada com seu eu superior, com a sua divina presença, para o belo e maravilhoso templo da chama violeta, na 5ª dimensão, na cidade de Telos. Este templo tem uma estrutura física etérica e nós podemos ter acesso a ele a qualquer momento. E você também pode ter esse acesso em seu corpo de luz, né? Nós podemos ter em nossos corpos de luz. O povo que está nesse lugar, né, de Telos, que vive lá, eles têm acesso a qualquer momento, mas nós podemos acessar, é só pedir em nosso corpo de luz. Nesse templo, a chama violeta queima
perpetuamente, é linda, maravilhosa, queima perpetuamente, alimentada pelo constante amor e devoção do povo de Telos, abençoando toda a vida, toda a humanidade, todo o planeta, todo o universo. Esse lugar é um lugar lindo, onde o mestre Saint-Germain passa muito do seu tempo com a sua chama gêmea forte e com as legiões de anjos da chama violeta, de todos os diferentes coros, recarregando e alimentando as energias desta maravilhosa chama de Deus, essa chama violeta para o planeta, principalmente para o planeta, embora vá para todo o universo. Então, você vai respirando a energia da maneira que você puder, no seu tempo, no seu ritmo, tranquilamente, para que você possa trazer essa energia para o seu corpo físico, quando retornar na sua plena consciência. Agora, vá se vendo numa grande sala, um grande salão circular com um teto muito alto, uma abóbada linda, onde a chama violeta está presente em todos os lugares. As paredes, gente, são feitas de ametista, de um violeta puro, e o chão é feito de ametistas bem cristalinas, de uma textura mais suave, de uma cor mais clara. Infiltrando-se através das paredes de ametista, você verá muitas luzes de tom violeta, que lhe dão a sensação de uma visão mística estrelada. A sala é muito brilhante, e você vê dezenas de fontes, e você ouve também o barulhinho de dezenas de fontes, de todos os tamanhos e formas, que vão emitindo as nuances possíveis de cor violeta, enquanto parece cair águas, né, lindas em tons violetas. E fica um jogo mágico de cores e tons. Também você vai ouvindo uma música suave no ambiente. As fadas das águas, que são as ondinas, estão se divertindo muito com essas energias. Elas estão numa alegria lúdica, porque a chama violeta traz essa alegria. Elas são fadas também das flores, que estão se divertindo com jogos, criando belas flores, outras flores, flores que não existem aqui ainda, mas que existem lá em Telos, né, em tonalidades rosa, violeta, púrpura, tons de azuis, tons de branco, de cor de ouro. E essas flores emitem muita luz. Vocês devem estar recebendo flores desses seres, dessas fadas. Anjos acompanham vocês também. Então, veja como elas estão atirando essas flores para vocês, como se fosse assim, como uma bênção para vocês. Pode receber essas flores e vai depositando mentalmente em lugares da sua casa. Abra-se para essa alegria e êxtase. Veja também um grande número de anjos da chama violeta, cuidando do fogo violeta com seu amor e adoração. O fogo violeta não é quente, ele é um fogo fresco. Há várias cadeiras maravilhosas na sala, em tons de violeta, com almofadas violeta, com umas ametistas incrustadas. E aí você pode escolher a cadeira que mais lhe atrair. São cadeiras de tamanhos diferentes, de formatos diferentes. Escolha aquela em que você se sinta mais confortável ao olhar. As cadeiras são feitas de puro cristal violeta. E sob o assento, cada assento tem uma chama violeta que se ergue para envolver você, para te encontrar. Ela vem ardendo, queimando, mas é fresca, lembra? De baixo para cima, e vai infundindo em cada parte do seu corpo através dos chakras inferiores. Há também outra chama que, vinda do alto, penetra no seu chakra da coroa e vai insuflando em cada célula do seu corpo através desses chakras superiores. Então, você está toda inundada por chamas violetas, embora você esteja numa cadeira de cristal violeta, você também tem almofadas nessa cadeira. À medida que conscientemente respira em seu coração, você está sendo preenchida com a chama violeta da liberdade, como você nunca foi antes. Vários anjos da chama violeta estão em torno de cada um de vocês, de cada uma de vocês, despejando amor,
né? Amor, derramando amor. O fogo violeta, às vezes, se torna líquido, e eles derramam esse fogo violeta líquido em vocês, nos seus campos de energia, nos vários aspectos do seu ser, né? E onde esteja, parte da sua vida que esteja necessitando de cura. A experiência será diferente para cada uma de vocês, para cada um de vocês. E aos poucos você vai continuar respirando essa energia. Mestre Saint-Germain, com sua Lady Portia, e com a Lady Kuan Yin, que é a deusa da misericórdia e da compaixão, estão próximos de você agora. Saint-Germain, Lady Portia e Lady Kuan Yin transmitem para você o amor de compaixão, de liberdade, de misericórdia, de amor profundo, e vai ajudando a imprimir em seu campo áurico a chama da compaixão, que é também uma energia do sétimo raio. Então, pedimos que nesse momento agora você se abra para um nível de compaixão maior, para a sua cura e para a cura daqueles que você ama. Você pode chamar alguns dos seus queridos, alguém especial que você queira colocar nessa chama, pedir permissão para o anjo da guarda dele ou dela e trazê-lo. Essa chama da compaixão, ela também faz com que ocorram mudanças. Mantenha-se nesse estado de bem-aventurança e perdão e permita que as mudanças ocorram. Mantenha-se nesse estado de bem-aventurança enquanto você quiser. Fale com os anjos, fale com Saint-Germain, fale com a Kuan Yin, a deusa da compaixão, fale com a Portia. Vai conversando sobre suas intenções, o que você quer manifestar, o que você quer curar, algum trauma que você tenha do passado, do presente. Essa sala, gente, que vocês estão, que nós estamos, está repleta de maravilhosa energia curativa. Enquanto você está sentado e se banhando nessa energia, sinta as ondas de energia escura se erguerem e se dissolverem ao seu redor e dentro do seu campo. Onde houver problemas, onde haja problemas, algum trauma, alguma dor, você vai sentindo a diminuição da densidade, vai se sentindo leve, e essa leveza vai te dando uma sensação de alegria, e à medida que você sente maior alegria, os seus fardos ou questões que precisam ser curadas, as nossas questões, as suas questões, vão diminuindo. Permita que essa leveza, essa beleza, esse amor e o poder para nutri-lo, de todas as maneiras, fiquem com você. Continue respirando, conscientemente, solicite a chama violeta, o que você gostaria que ela fizesse por você? O que você gostaria que essa chama dissolvesse? O que gostaria que essa chama curasse? Entre o seu pedido e o seu atendimento, né? Alguns processos de cura, às vezes, vão ocorrendo assim, de maneira rápida. Mas, passo a passo, você está trabalhando para a sua vitória. Leve o tempo que precisar. Eu vou deixar agora alguns momentos para você pensar no que você gostaria que curasse, pedir que dissolva alguma coisa, pedir a bênção dessa chama. Nós estamos já indo para o encerramento da nossa meditação, da nossa jornada. Quando você se sentir pronta, olhe ao redor. Observe os guias, as guias, mestras, mestres, anjos. Todos estão dispostos a ajudá-la se você tiver alguma questão. Esses anjos que trabalham pela humanidade, eles também fazem uso da chama. Eles vão se recarregar nesse lugar, nessa vibração. Eles ficam para se recarregarem com a chama violeta várias vezes por semana. Eles vão nesse lugar para se revitalizar, também para purificar, porque eles trabalham nas camadas densas do nosso planeta. Então, fique com esses anjos, fique nesse lugar, fique com essa chama o tempo que quiser.
Quando você estiver pronto, vá voltando para a sua plena consciência. E você está convidado a voltar a esse templo da quinta dimensão sempre que desejar. A porta está aberta para você. O Mestre Saint-Germain sempre estará lá, os anjos, os arcanjos, os guias, a Mestra Portia, a deusa Kuan Yin, sempre para auxiliá-la de qualquer maneira que você acha necessária. Eles oferecem com grande prazer essa assistência. Vamos, nesse momento, honre a si mesma, primeiramente, a si mesmo, né? Reverencie os mestres, mestras, anjos, guias, estelares. Vamos honrar a todos pela abertura e vamos aproveitar esse momento aqui especial para enviar bênçãos de amor, coragem, sabedoria para quem você desejar. Vamos também pedir ao nosso querido amigo Saint-Germain que envie ondas de chama violeta aos nossos corações. Que assim seja, assim é. E vou aqui me despedindo de vocês, com muito amor, com vontade de abraçá-las, de abraçá-los, e nós estamos todas envolvidas em muita chama violeta. Então vamos abraçar quem pudermos agora para transmitir. E também podemos pensar em quem a gente quer transmitir essa chama. Ótimos sonhos para vocês, ótimo dia. Um beijo. Obrigada.